A noção de incomensurabilidade, ou seja, a ideia de que duas teorias científicas podem ser tão radicalmente diferentes que se torna impossível compará-las, sofreu um ataque fortíssimo do filósofo Donald Davidson. Vamos direto ao ponto. O desafio de Davidson. O argumento dele é puramente lógico, quase um checkmate filosófico, que tenta desmontar a própria ideia de incomensurabilidade antes mesmo que ela possa ser formulada. A tese central de Davidson é que a ideia de um esquema conceitual completamente alheio ao nosso, a ponto de ser impossível de traduzir, é, na verdade, uma ideia incoerente, é uma contradição. Pensa um pouco. Para a gente conseguir apontar para algo e dizer aquilo é um sistema de crenças que eu não entendo, a gente já precisou primeiro identificar aquilo como um sistema de crenças. E essa identificação inicial já é um primeiro passo de interpretação, de compreensão. Não dá para identificar sem um mínimo de tradução. A lógica dele se desenrola em passos bem claros. Para a gente reconhecer algo como um esquema, a gente precisa atribuir a ele coisas como crenças e intenções. Essa atribuição, por sua vez, exige um grau mínimo de tradução. Não precisa ser uma compreensão total, mas algum ponto de contato é essencial. E esse ponto de contato, por menor que seja, já invalida a ideia de uma incomensurabilidade total. O pilar de todo o argumento dele é o que ficou conhecido como o princípio da caridade. A ideia é até que bem simples, mas é muito poderosa. Funciona assim. Para sequer começar a entender o que outra pessoa está dizendo, a gente precisa partir do pressuposto de que essa pessoa compartilha com a gente uma imensidão de crenças verdadeiras sobre o mundo. Sem essa base em comum, a comunicação simplesmente não acontece. E essa citação dele resume a ideia perfeitamente. O Davidson não está negando que existam desacordos profundos, claro que não. O ponto dele é outro. É que para uma discordância sequer fazer sentido, precisa existir um oceano de concordância por baixo dela. Aquela imagem de duas teorias ou duas culturas completamente isoladas, como se falassem línguas mentais impossíveis de traduzir, para ele isso é simplesmente incoerente do ponto de vista lógico. Agora, vamos para Feyerabend. E aqui, um ponto crucial. Ele nunca respondeu diretamente a Davidson. O que estamos fazendo é um contraponto conceitual. Feyerabend muda completamente o foco do debate. Ele sai da lógica abstrata e vai para a análise da história da ciência. Essa pergunta atinge em cheio a premissa de Davidson. Feyerabend basicamente questiona: quem disse que o ponto de partida é conhecer o outro esquema? E se, na prática, o que a gente observa na história da ciência for exatamente o oposto, um colapso na comunicação? E aqui a gente vê a diferença fundamental. Para Davidson, a incompreensão é um problema teórico que a lógica deve resolver. Já para Feyerabend, a não compreensão é um resultado prático, um fenômeno histórico que acontece quando paradigmas científicos entram em conflito e o diálogo racional simplesmente se quebra. Os maiores avanços científicos não aconteceram seguindo as regras do jogo, mas sim quebrando essas regras. Para Feyerabend, o conceito de incomensurabilidade vai muito além de uma simples questão de palavras com significados diferentes. É uma ruptura muito mais profunda que afeta tudo. Afeta os critérios que dizem o que é uma boa teoria, os padrões de evidência que são aceitos, o que se considera uma boa explicação científica e até mesmo as perguntas que os cientistas acham que valem a pena ser feitas. Ou seja, paradigmas rivais não estão jogando o mesmo jogo com respostas diferentes. Na prática, eles estão jogando jogos completamente diferentes. Pense nas grandes revoluções científicas. Quando a física de Einstein surgiu, ela não apenas corrigiu a de Newton. Conceitos como massa e tempo mudaram radicalmente de significado. Os próprios critérios para o que conta como uma boa evidência ou uma explicação científica foram redefinidos. É essa ruptura no diálogo racional que Feyerabend aponta como um fato histórico. O Feyerabend ficou muito conhecido por defender uma aparente irracionalidade na ciência. E isso, claro, gerou muita polêmica. Mas é fundamental a gente entender o que ele estava criticando. Ele não dizia que os cientistas agem sem qualquer razão. O alvo dele era a ideia de que existe um único método científico, um tipo de manual de regras universal que vale para sempre. Para ele, o progresso científico acontece através de estratégias que mudam com a história, que dependem do contexto. Muitas vezes, esse debate é colocado como uma escolha obrigatória. Ou a gente aceita uma racionalidade universal e única, ou a gente cai num relativismo onde, no fundo, vale tudo. Mas essa visão é, na verdade, um falso dilema. O erro aqui é tratar a incomensurabilidade como um interruptor de luz. Ou está totalmente aceso, ou está totalmente apagado. A verdade é que Davidson e Feyerabend estão falando de coisas diferentes. O Davidson ataca a ideia de uma incomensurabilidade total,
aquela que tornaria qualquer comunicação impossível. Já o Feyerabend, quando olha para a história, descreve rupturas que são parciais, que acontecem em contextos específicos. A questão não é binária, existem vários graus de ruptura. O que nos leva a uma conclusão crucial. O Davidson constrói um argumento poderosíssimo contra uma versão extrema, tudo ou nada, da incomensurabilidade. O problema, essa não é a versão mais sofisticada e baseada na história que o Feyerabend estava de fato defendendo. É como se Davidson estivesse atacando um espantalho. Então, como é que dois filósofos tão importantes parecem não estar falando da mesma coisa? A resposta é que os projetos deles são, em sua essência, distintos. Eles operam em níveis de análise completamente diferentes. Esta tabela deixa tudo bem claro. Davidson está num nível filosófico, transcendental, perguntando quais são as condições para que o desacordo seja possível. Enquanto isso, Feyerabend está no nível histórico, pragmático, perguntando, na prática, como a ciência de fato muda. Eles não estão em conflito direto, porque as perguntas fundamentais são outras. E a grande ironia é que o próprio debate entre Davidson e Feyerabend pode ser visto como um caso de incomensurabilidade. As perguntas, os métodos e os níveis de análise são tão diferentes que os projetos não se tocam. É o que poderíamos chamar de incomensurabilidade metafilosófica, um tipo de problema que o sistema do próprio Davidson, tão focado em tradução, não consegue perceber. Para Feyerabend, os cientistas de um paradigma antigo continuam sendo interpretáveis como seres humanos, com intenções e crenças. O que se perde é a capacidade de julgá-los como agentes racionais segundo um padrão universal e compartilhado. Ele não nega a inteligibilidade humana, mas sim uma racionalidade normativa que transcende a história. Isso nos leva a um ponto central da crítica ao argumento de Davidson. Ele parece forçar a discussão para uma lógica de tudo ou nada. A estrutura argumentativa de Davidson nos coloca numa encruzilhada. Ou existe tradução suficiente para o diálogo, ou aquilo nem sequer é um esquema conceitual. Ao fazer isso, ele cria uma versão simplificada, quase um espantalho, de uma incomensurabilidade total que é fácil de refutar, mas que não representa a visão mais sutil de Feyerabend. Uma abordagem mais sofisticada sugere que a incomensurabilidade não é uma coisa só, mas um espectro de fenômenos com características diferentes. Então, como é que a gente resolve isso? Uma proposta bem interessante é a tese do pluralismo. A ideia aqui é parar de enxergar a incomensurabilidade como um fenômeno único e começar a vê-la como algo plural, algo que se manifesta de diferentes formas e em diferentes níveis. Essa abordagem nos permite ver pelo menos 3 camadas diferentes de ruptura. A primeira é a mais óbvia. É quando os próprios cientistas envolvidos debatem abertamente sobre novas regras e novos critérios. A segunda é mais sutil. Acontece quando só um grupo de cientistas começa a enxergar as falhas no modelo dominante. E a terceira é a mais profunda de todas. Uma divergência tão estrutural que nem mesmo os participantes da época conseguiam ver com clareza. É algo que só a análise histórica, olhando para trás, consegue identificar. Agora, se a gente aplicar essa tipologia a Davidson, o que acontece? Seu modelo talvez consiga lidar com a incomensurabilidade reconhecida, mas ele já começa a falhar na local, porque o problema da compreensão não é igual para os dois lados. E ele é completamente cego à estrutural, porque seu modelo depende do que os agentes conseguem traduzir no momento e não de estruturas históricas mais profundas. E é fundamental entender. Davidson precisa rejeitar essa complexidade toda. Não é um descuido, é uma necessidade teórica. Para o sistema filosófico dele funcionar, ele precisa de uma base de racionalidade contínua. Admitir essas outras formas de incomensurabilidade enfraqueceria essa base. Certo, então, depois de todo esse embate filosófico, o que fica? Qual é a conclusão que a gente pode tirar dessa história toda? A desconexão central é esta. Davidson responde brilhantemente a um problema lógico-semântico sobre tradução e interpretação, mas essa resposta não atinge o problema histórico-dinâmico que Feyerabend estava apontando, que é a impossibilidade de uma avaliação racional comum entre diferentes paradigmas. Portanto, a conclusão mais interessante talvez não seja escolher um vencedor, é aceitar um pluralismo. Davidson está certo ao rejeitar a ideia de intraduzibilidade total, e Feyerabend está certo ao criticar a noção de uma racionalidade universal que existe fora da história. Davidson está certo na sua crítica lógica. Uma incomensurabilidade total é incoerente.
Mas Feyerabend também está certo na sua análise histórica. A prática da ciência mostra rupturas na racionalidade. A conclusão mais forte, então, é aceitar um pluralismo. Existem diferentes tipos e graus de incomensurabilidade. E essa visão mais sofisticada não ficou parada no tempo. Muito pelo contrário. Ela influenciou profundamente uma nova geração de filósofos da ciência. A gente vê ecos disso nos trabalhos tardios do próprio Thomas Kuhn, em Ian Hacking, em Razok Chen e até mesmo em correntes como o realismo estrutural. No final das contas, talvez a maior lição do confronto entre Davidson e Feyerabend não seja encontrar um vencedor. O valor está em reconhecer a tensão produtiva entre a lógica da interpretação e a realidade da prática histórica. É essa tensão que nos obriga a abandonar visões simplistas e a apreciar a ciência em toda a sua fascinante e complexa realidade. E quando a gente aceita essa visão mais plural da mudança científica, isso tem uma consequência enorme. Muda a nossa própria ideia do que é racionalidade. Com isso, é possível buscar uma reconciliação. De Davidson, a gente mantém a ideia central de que uma inteligibilidade mínima é necessária para qualquer debate. Isso nos protege de um relativismo radical. E de Feyerabend, a gente aceita a constatação histórica de que a ciência não segue um manual de regras fixo e que as rupturas são uma parte real e muito produtiva da sua história. Aceitar esse pluralismo tem implicações enormes. Primeiro, separa a ideia de entender uma teoria da ideia de poder julgá-la com os mesmos critérios que usamos para a nossa. Isso nos dá um caminho do meio, que evita tanto o relativismo radical quanto um racionalismo rígido. E, finalmente, nos força a enxergar a própria racionalidade científica como uma prática que se constrói e evolui ao longo da história. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a racionalidade não é essa régua fixa e universal, o que então guia o avanço da ciência quando ela precisa atravessar essas rupturas conceituais tão profundas?